Boa noite, eu sou o Pedro Damasceno, da turma M04, e eu vou mostrar uma apresentação sobre sistemas supervisórios na disciplina de automação industrial. Bom, esse trabalho vai ter 4 partes principais: o objetivo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nos objetivos, a gente tem como entender e explorar as aplicações de sistemas supervisórios, ou também escadas, que é a sigla que a gente mais vai utilizar nessa apresentação. Bom, agora na introdução. Qual foi o motivo para os escadas serem desenvolvidos? Bom, primeiramente, foi o monitoramento de processos industriais. Em muitas aplicações, essa correção rápida ela é indispensável para uma produção sem erros. Assim. Por exemplo, se você está controlando algum tanque de combustível, você manter as condições dele ideais para que não ocorra uma explosão é essencial para a segurança da sua fábrica. Outro lado bom deles, eles são altamente autônomos e eles lidam muito bem com um fluxo muito alto de dados, lidando com muitas entradas diferentes. E agora, em contrapartida, a mão de obra humana. Ela tem um custo muito elevado em relação a uma escada, tem uma taxa de erros muito elevada e ela tem uma baixa velocidade de comunicação. Porque quando você parar para pensar, se um trabalhador da sua empresa vê que algum processo está dando errado, alguma coisa assim, ele tem que, por exemplo, ter que ligar para você para depois te informar do que está acontecendo. Enquanto que uma escada, através da internet, por exemplo, ele consegue te informar instantaneamente o que está acontecendo. Agora, a parte mais básica, a parte mais necessária para as escadas, perdão. Sensores e atuadores. Eles são basicamente as extensões dos escadas no mundo físico. Dá pra pensar neles como meio que os sentidos e os músculos das escadas. Os sensores, eles convertem parâmetros físicos em informação, enquanto que os atuadores, eles recebem dados e controlam o ambiente que são instalados. Dá pra pensar, por exemplo, em uma bomba que começou a receber mais carga, por exemplo. A gente também tem as estações remotas, que é onde a obtenção dos dados tem início. Nelas, os CLPs e RTU são utilizados. CLP é controlador lógico programável e RTU é unidade remota terminal. E é através delas que os dados sensores são organizados e os comandos para os atuadores encaminhados. Que é basicamente essa é a parte que vai lidar com, depois que recebeu o seu comando, essa parte são as estações remotas que vão meio que organizar esses dados. E eles também armazenam informações do seu processo produtivo, no histórico. Também temos as redes de comunicação, que é um meio pelo qual as informações vão transitar entre as estações remotas e as de monitoramento central. Nessas redes, tem que ter algum padrão como RS-232, Ethernet e USB. E essa pode ser estabelecida por fibra ótica, ligand IO-up e rádio modems. E também é possível criar comunicação entre diferentes sistemas de escada. E também, com o desenvolvimento da internet, ela vem sido cada vez mais utilizada. Agora, as estações de monitoramento central. Elas são responsáveis pelo monitoramento e supervisão do sistema. Elas recebem dados da estação remota e ela age a partir disso. E ela pode estar tanto em computador como vários. Ou, como a gente vai ver daqui a pouco, em vários smartphones, por exemplo, para uma portabilidade maior. Agora, os próprios escadas que a gente vai discutir agora. Eles são sistemas que utilizam a computação para vigiar e controlar dispositivos em campo a partir de entradas provenientes de sensores. E eles são basicamente a evolução dos painéis sinóticos, que é o que está na figura,
E tem muitos desses NIFs, por exemplo. E eles também fazem a interface entre o operador e os equipamentos, que é ele que vai criar essa interação entre o humano e a máquina. Bom, o primeiro exemplo de escada que eu vou citar aqui é o Ellipse, que ele é o mais comum no mercado brasileiro. E ele foi fundado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e ele tem representantes em outros estados. Perto do Espírito Santo, a gente tem, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e os representantes de Taiwan são para negócios internacionais. E nesse software tem acesso ao histórico integrado nele. Depois, a gente tem o Semantic SCADA, que é da Siemens. Ele apresenta soluções em nuvem. Ele reúne dados de diferentes subsistemas e cria um banco de dados único, que é melhor para a organização dos projetos. E um fato muito importante para destacar é que ele possui parceiros para auxiliar na criação dos projetos. Isso ajuda muito se você for iniciante na criação de uma malha, por exemplo. E também a gente tem o iFix da General Electric, e esse software ele possui demos, um jogo e um teste grátis para você explorar o software. Assim, dessa maneira, você consegue saber o que você está contratando ou comprando, por exemplo, antes de ter que realmente gastar o seu dinheiro. Ele é extremamente flexível e, além disso, dá para controlar o que cada usuário da sua meio que rede escada vai conseguir analisar. Ou ver, na verdade. Bom, conclusões. Os sistemas escadas, eles possuem uma gama imensa de recursos e esses podem ser utilizados de várias maneiras em indústrias. E eles são essenciais para qualquer planta que preze por utilizar o IoT, que é Internet of Things, que é você começar a implementar a internet para otimizar as suas atividades, basicamente. E eles barateiam de maneira absurda o processo produtivo, que nem eu tinha falado, evita gasto com trabalhadores humanos. Eles permitem um monitoramento muito mais estável das fábricas. E aqui estão as referências. Muito obrigado pelo tempo.